Gustavo Almeida gostava do peso do seu distintivo. Gostava do jeito que seu uniforme fazia as pessoas abrirem caminho na calçada. Gostava do poder. Ele era um tenente e acreditava ser intocável. Gustavo havia subido na hierarquia rapidamente. Tinha um forte senso de justiça, ou pelo menos era o que ele pensava. Mas isso era frequentemente ofuscado por sua ambição e por sua crença em sua própria superioridade. Ele patrulhava as ruas com arrogância. Falava em um tom de comando que exigia respeito, ou pelo menos era o que ele pensava. Gustavo acreditava em lei e ordem, mas também acreditava que algumas pessoas estavam acima da lei, e ele, é claro, era uma delas. Ele tinha um sistema, um jeito de fazer as coisas. Ele não pensava, apenas agia, e nunca questionava suas ações. Ele era a lei. Pelo menos, em sua mente, ele era. Essa crença, essa certeza inabalável em sua própria posição, seria sua ruína. O sol a pino castigava as ruas movimentadas da cidade. Gustavo patrulhava, seus olhos examinando a multidão. Ele ajustou seus óculos escuros, o reflexo mostrando uma imagem distorcida da rua de volta para ele. Era um homem bonito, com traços marcantes e uma postura confiante. As pessoas saíam do seu caminho, seus olhares baixando em sinal de respeito. Gustavo prosperava com isso. Essa sensação de autoridade. Essa sensação de estar acima, de estar no controle. Ele parou em um camelô, pedindo um café forte. O vendedor, um homem pequeno e nervoso, praticamente tropeçou em si mesmo na pressa de servir o oficial. Gustavo sorriu. Este era o seu mundo. Um mundo onde as pessoas se acovardavam, onde sua presença exigia respeito, onde seu uniforme era um escudo contra qualquer repercussão. Mas este mundo, esta ilusão de poder, estava prestes a se desfazer. Do outro lado da rua, Camila Santos esperava pacientemente o trânsito abrir. Ela era uma mulher impressionante, com pele morena e um ar de tranquila confiança. Estava vestida impecavelmente, em um terninho de alfaiataria, o cabelo preso em um coque elegante. Seus olhos, penetrantes e inteligentes, examinavam a rua, absorvendo as imagens e os sons da cidade. Ela exibia uma aura de autoridade. Mas era um tipo diferente de autoridade que Gustavo possuía. A dela não era ruidosa ou exigente. Era silenciosa, inabalável e absoluta. O sinal abriu e Camila começou a atravessar a rua. Sua mente estava na reunião para a qual estava indo. Uma reunião que poderia ter grandes implicações para o sistema judicial da cidade. Ela não notou o policial se aproximando dela, e ela certamente não o registrou como uma ameaça. Ela havia enfrentado desafios maiores, superado obstáculos maiores. Isso, ela pensou, era apenas um pequeno inconveniente, como ela estava errada. "Pare bem aí, senhora!" A voz de Gustavo trovejou do outro lado da rua, cortando a sinfonia de ruídos da cidade. Ele se aproximou de Camila, seu passo confiante, o rosto severo. "Esta área está isolada para uma verificação de segurança. Preciso ver sua identificação." Ele se aproximou muito, tentando intimidá-la com sua presença física. Mas Camila não se deixou abalar. Ela havia enfrentado criminosos e funcionários corruptos. Um tenente arrogante não era nada. Camila fez uma pausa, suas sobrancelhas se erguendo ligeiramente com o tom dele. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, percebendo o conjunto arrogante de sua mandíbula, a maneira como ele estufava o peito, o sorriso de escárnio mal disfarçado em seus lábios. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios, um sorriso conhecedor que dizia muito. "É mesmo?" Ela perguntou, sua voz calma e controlada, um contraste gritante com os comandos bruscos de Gustavo. Sua calma pareceu irritar Gustavo ainda mais. Ele estava acostumado com pessoas encolhendo-se sob seu olhar. Ele estava acostumado a ser obedecido sem questionamento.
O sangue sumiu do rosto de Gustavo. Seus olhos se arregalaram, seu olhar fixo no distintivo, como se fosse uma cobra venenosa pronta para atacar. Ele reconheceu a insígnia, a águia com a balança da justiça, o símbolo da Corregedoria Nacional. Ele já havia ouvido falar dessa organização, sussurros de sua eficiência implacável, sua busca inabalável por funcionários corruptos. Ele havia descartado-os como exageros, até agora. Delegada Santos, disse Camila, sua voz ainda calma, mas agora envolta em um toque de aço. Acredito que o senhor me deva um pedido de desculpas por este atraso desnecessário. O título, a maneira como ela o disse, enviou uma onda de náusea por Gustavo. Ele conhecia aquele título. Ele sabia o que representava. Ele acabara de cometer um erro grave. Um erro que poderia lhe custar tudo pelo que havia trabalhado. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade. A rua antes movimentada pareceu desaparecer à medida que o mundo de Gustavo se resumia a este encontro aterrador. O peso do seu distintivo, um símbolo de sua autoridade, agora parecia um peso de chumbo em seu pescoço, sufocando-o. Ele lutava para falar, sua garganta se contraindo sob o peso do seu medo. Ele gaguejou, sua arrogância habitual, substituída por um medo que ele nunca havia conhecido. Ele havia julgado mal, subestimado, e agora estava pagando o preço. O silêncio de Camila era ensurdecedor. Ela esperou, sua expressão ilegível, deixando o peso de seu erro o esmagar. Ela já tinha visto isso antes. A arrogância do poder, a crença cega na própria autoridade. E ela sabia como desmantelá-la. Sugiro que escolha suas próximas palavras com cuidado, tenente. Disse Camila finalmente, sua voz baixa, mas perigosa. Estou investigando uma série de alegações de corrupção nesta delegacia. Seus olhos o perfuraram, deixando claro que ele era suspeito. E eu odiaria pensar que você estava tentando obstruir minha investigação. A cabeça de Gustavo girou. Ele estava tão focado em sua própria escalada ao topo que não havia visto a podridão no coração do sistema. Ou talvez ele tivesse escolhido não ver. De qualquer forma, ele estava atolado agora. E ele sabia disso. Ele olhou para os próprios sapatos, o rosto corado de vergonha e medo. Ele havia sido derrubado, humilhado, e sabia que não tinha ninguém para culpar a não ser ele mesmo. Isso era obra dele, sua arrogância, sua ruína. Camila o observou por um momento, seu medo palpável. Ela não tinha tempo para o remorso dele. Ainda não. Entro em contato, tenente, disse ela, sua voz fria e cortante. E espero sua total cooperação. Ela se virou e se afastou, o som dos saltos de seus sapatos ecoando no asfalto. O som ressoando nos ouvidos de Gustavo como um sino fúnebre. A multidão se abriu para ela. Seus rostos uma mistura de curiosidade e medo. Gustavo a observou partir, seu corpo tremendo levemente. O sol, antes um símbolo de seu poder, agora parecia estar queimando-o vivo, expondo sua culpa para que todos vissem. Ele havia aprendido uma dura lição, uma lição de humildade, de consequência. O mundo, ele percebeu, não era tão simples quanto ele pensava. E a justiça, a verdadeira justiça, não discriminava. Ela vinha para todos, até mesmo para um tenente que pensava estar acima da lei.